Graças e paz, irmãos, que bom tê-los novamente nesse encontro e louvado seja Deus pela vida de cada um que tem participado dos nossos estudos, nossa célula online, e você que acessa esses áudios, esses vídeos aqui do YouTube, que Deus possa estar abençoando a tua vida grandemente. Nós estamos muito felizes, nós tivemos um final de semana excepcional na presença do Senhor, tivemos 5 novos irmãos se batizando em nossa igreja e a gente sentiu ali de todo o coração o quanto Deus tem amor pelas vidas, pelos perdidos, e esse é o objetivo de nós continuarmos adorando e glorificando o Senhor. O nosso tema geral, de todo o coração, hoje ele vai dar uma pincelada e vai falar um pouco sobre os nossos amigos e a nossa gratidão e entrega total a Deus, né? Quando a gente tem um amigo, a gente quer o melhor para ele, não é verdade? E para oferecer o melhor espiritualmente falando, é levá-lo a conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aprender a temer e respeitar, né, esse Deus Todo-Poderoso a qual nós temos, né? Então, como subtítulo hoje, nós teremos o Dia do Amigo, ou seja, convide algum amigo, faça com que esse amigo participe com você desses estudos, né? E com certeza fará a diferença. A ideia nossa é ter portas abertas para adorar e glorificar o Senhor, né? Através dos nossos estudos, levar as pessoas a terem plena consciência da necessidade de entregar suas vidas a Jesus. Então, nosso primeiro tópico a ser avaliado é, nessas últimas semanas, os nossos cultos, né, têm sido focados no tema de todo o coração, né? Nós temos mergulhado nessa série Todo o Coração. Está claro que para nós é que Deus está nos levando a um outro nível de profundidade, entrega, amor radical, consagração e adoração. Então essa série veio para ser realmente um marco no coração das nossas igrejas, da nossa vida, né? Que Deus possa estar abençoando você grandemente através dessa série. E para finalizar melhor, da melhor maneira possível, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia do Amigo, que é aquele empenho que nós temos de convidar amigos para participar conosco das células, seja online, como é o caso da célula ministrada pela irmã Zeli, como as demais células que têm seu encontro presencial na casa de amados irmãos que assim o fazem. Hum. Então faremos esse último estudo alinhando com essa temática, tá? Aproveite tudo que o Espírito Santo trabalhou na sua vida nos últimos meses, nesse último mês, para ajudar as pessoas, seus amigos, os visitantes, a se entregarem também de todo o coração a Deus, né? E a pergunta que eu faço, você consegue descrever, né, toda a gratidão que você tem para com Deus? Você consegue escrever isso? Consegue fazer uma música, quem sabe? Você é um compositor de toda a gratidão que você tem para com Deus? Ou quem sabe você pode sim só verbalizar tudo aquilo que Deus tem sido para você e tem levado você a adorar e glorificar o nome do Senhor acima de tudo, né? E também tem alguma coisa ainda que você tem dificuldade de entregar de todo o coração a Deus, né? Em um ato de fé, peça para que Deus aceite, né, teu pedido de perdão, a tua confissão pelos pecados, e com certeza Ele assim o fará, né? Então, essa é uma dinâmica que você pode fazer, é glorificar a Deus através de enunciar tudo o que você tem no teu coração de gratidão para com Deus, todas as entregas que você fez, né, os medos, as inseguranças, os vícios, os valores que não são pertinentes à vontade de Deus, relacionamentos dos mais conturbados, né, aos que mais você se expressa com qualidade, também os seus sonhos, né, no sentido de desejos, interesses que você tem na tua vida cotidiana, né?
E se você puder, então, escrever aí nos comentários, dizer, olha, eu tenho gratidão a Deus por isso, por aquilo, faça isso, né? Se você não é inscrito também no canal aí, se inscreva para receber as informações e que Deus possa estar te abençoando. Então, a primeira coisa que nós entendemos é a adoração. Tanto é que nossas células começam com um boa noite e depois vem um momento de adoração. Músicas que possam louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Músicas que são analisadas em suas letras para saber se elas realmente estão falando aquilo que a própria palavra de Deus, a Bíblia, nos embasa, né? Então, teremos agora, como já tivemos no início da célula, músicas de louvor, de adoração e gratidão a Deus. Isso é inspirativo e faz com que a gente sinta-se eh, com o coração mais aberto para aprender. Então, a música, o louvor é criado por Deus e criado para Ele. O homem criou também músicas para sua autossatisfação. Essas músicas nós temos assim como um identificador as músicas seculares. Elas apenas levam o homem às suas emoções. Mas as músicas que adoram e glorificam a Deus são aquelas que mexem com o nosso coração diante de Deus e glorifica esse Deus todo poderoso, maravilhoso que nós temos, né? Que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Bom, o que que nós vamos iniciar então? Com a ação de graça, né? E eu pergunto para você, você já ouviu a expressão ação de graças? Tem, nos Estados Unidos é o dia mais comemorado, é o dia de ação de graças. Por quê? Porque eles dão graças a Deus por terem escapado, né, da perseguição na Europa já há muitos séculos, né? E que hoje eles têm esse dia até com muito mais relevância e prática do que o próprio Natal. Interessante. Mas para eles, a ação de graça é um dia muito especial, né? E em suas próprias palavras, né, o que que você define o que é ação de graças, né? O que que você define como ação de graças, né? A palavra já diz, né? É fazer algo na ação e graças é gratidão, né? E é um ato intencional de gratidão e louvor, reconhecendo que tudo que temos vem de Deus. É uma prática que não apenas exalta a Deus, mas também transforma o coração, levando o adorador a um estado de paz, alegria e confiança. Então, a pessoa que adora, glorifica a Deus através de palavras ou cânticos, né, e ações dessa forma, né, fazer algo, né, está tendo para si mesmo uma paz, uma alegria que vem do próprio Deus, que nos dá isso como uma recompensa da nossa atitude de adoração, de ação de graça, né? Então, a palavra de Deus, num salmo que exemplifica muito bem uma atitude de ação de graças, né? E nós vamos ler juntos lá o Salmo 111. Ele tem 10 versículos apenas, mas tem uma profundidade, porque o autor desse salmo, inspirado por Deus, ele vai glorificar e adorar o Senhor de maneira extraordinária, né? Então, pegue sua Bíblia, pause o vídeo, se você não pegou ainda, leia na sua versão, né? E faça desse momento agora uma devoção a Deus através da leitura da palavra. O Salmo diz assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração na reunião e na congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor. Nelas medito todos os que o apreciam. Meditam, né? Todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe terras e as nações, a terra das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe a redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O Senhor, o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém. Salmo 111, né? Então, logo no primeiro verso, vemos a expressão de todo o coração, né? Que significa louvar a Deus com sinceridade, dedicação e entrega completa, não apenas de forma superficial ou mecânica, né? Ao longo de todo o salmo, vemos as palavras do salmista transbordarem um coração grato. Então, podemos aprender muito com o Salmo 111. Primeiro, as grandezas da obra de Deus, dos versículos de 1 a 5, né? Ele vai tratar disso, dessa grandeza das obras de Deus, né? Eu faço uma pergunta para você. Dos versos 1 a 5, quais foram os motivos de gratidão listados pelo salmista, né? Quais foram os atributos divinos honrados pelo salmista? Então, quando a gente olha ali, né, a gente começa a perceber, né, que há uma gratidão dele. Ele listou ali as grandes obras do Senhor, né? Aqueles que meditam todos os dias e os que os apreciam, seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele faz proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Que bênção, né? Saber que Deus é misericordioso e compassivo. E ele deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Então, esse Salmo de 1 a 5 mostra os motivos da gratidão do salmista, que deve também ser os nossos, por tudo isso que Deus tem feito, né? Tem nos alimentado, tem nos perdoado, tem nos dado bênção, né? As suas obras são maravilhosas e assim por diante. Então, o salmista inicia com um compromisso de louvar a Deus de todo o coração, seguido por uma descrição das obras de Deus, que são grandiosas e dignas de atenção. Essa atitude de ação de graça tem o potencial de transformar a vida de uma pessoa, pois, em geral, não costumamos agradecer a Deus pelo que Ele faz em nossas vidas. Eu vejo que há pessoas que não agradecem nem o alimento que usufrui durante o dia, né? Daquilo que o ar que respira. Claro que a gente não precisa ser assim tão de forma sistemática, mas assim que lembramos, nós podemos agradecer a Deus, né? Muitas vezes nem percebemos o agir de Deus, banalizando desde coisas simples até as mais complexas. No salmo que lemos, aprendemos a agradecer pelo alimento, pela aliança, pelas terras, a moradia e o sustento, e pelas vitórias. Também somos levados a perceber que o agir de Deus em nosso favor nos mostra como Deus é majestoso e maravilhoso, poderoso, misericordioso e compassivo. Quando não agradecemos, quando não reconhecemos o agir de Deus, corremos o risco de viver de maneira arrogante, independente e autossuficiente, quando na verdade nem sequer sabemos se vamos acordar amanhã. Ao contrário dessa postura leviana, esse salmo nos ensina que sermos gratos é também honrar os atributos maravilhosos de Deus, né? Ele nos ensina então a sermos gratos e honrar os atributos maravilhosos de Deus. E agora pare por um instante e reconheça a grandeza das obras de Deus, né? Reconheça o agir de Deus no seu dia a dia. Tenha um momento de ação de graça, de louvar a Deus por tudo que ele tem feito, né? Nós sabemos muito bem que a própria natureza revela. Há outro salmo que vai nos mostrar isso, Salmo 8, por exemplo, que diz que as obras do Senhor são maravilhosas. Eu fico imaginando a nossa estrela, né? O Sol, ela promove esse equilíbrio da temperatura, né, no planeta. Há um lugar que é mais quente, outro é mais frio, enfim. Mas tudo isso pelo um poder criador digno de receber toda a honra e toda a glória, né? Então, ação de graça porque Deus tem feito aquilo por nós, né? O segundo passo que nós vemos, então, aí nós já vimos o primeiro, que é a grandeza e as obras de Deus. Nós podemos perceber também nesse salmo a fidelidade e a justiça de Deus, né? Como é bom confiar em uma pessoa que é fiel e que faz justiça, ou seja, age de forma correta nas suas decisões e nas ações para conosco. Dos versos 4 a 8, nós vamos encontrar isso. Deus é fiel e justo. Aqui temos dois atributos impressionantes do caráter de Deus que precisamos destacar.
Veja alguns textos no Novo Testamento sobre a fidelidade e a justiça de Deus, né? Lá em 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Né? Ele permanece fiel. Nós somos infiéis, nós falhamos. Porém, nós falhamos menos possível, né? Não devemos ser costumais na prática do falhar, de sermos infiel, de forma alguma. Nós devemos passar dias em que isso não aconteça. É difícil, mas é possível. Então, lá em Romanos 3, 22 a 24, vai dizer assim: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para nós, ou para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, né? Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Isso é a justiça de Deus, ele já decretou isso, e assim acontece com aqueles que pela fé creem em Jesus como nosso Senhor e Salvador, né? E ele diz que não há distinção, pois todos pecaram, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, favor imerecido, por meio da redenção, o resgate que nós tivemos, que há em Cristo Jesus. Também em 1 João 1, 8 e 9 vai dizer assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que versículo maravilhoso, né? 1 João 1, 8 a 9. Então perceba que a fidelidade e a justiça de Deus não tem a ver com a nossa fidelidade e justiça, retidão ou perfeição. São atributos do caráter de Deus e se tornaram acessíveis a nós por meio do sangue de Jesus derramado na cruz. Mesmo quando somos infiéis, Deus tratará de cumprir tudo o que ele prometeu. Então a palavra de Deus afirma que todas as pessoas pecarem por causa do pecado estão impedidas de ter acesso à presença de Deus. Entretanto, Deus condenou seu próprio Filho, e que é santo e nunca pecou, no nosso lugar, né? Ele morreu em nosso lugar, nos dando livre acesso pela fé, essa presença santa e gloriosa, né? Ele nos deu livre acesso pela fé, a essa presença santa e gloriosa de Deus em nossa vida. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus na cruz e recebeu a punição que eu e você merecíamos e toda a humanidade. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora e se arrepende, ela recebe, pela fé, o perdão conquistado por Cristo. Essa pessoa passa a ser declarada justa diante de Deus. Nunca pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Somente pela fé podemos acessar a fidelidade e a justiça de Deus. E aí vem a pergunta: você reconhece que é pecador ou Deus está mentindo ao afirmar que isso a seu respeito? Você crê que Jesus, mesmo sendo inocente, já recebeu a punição por todos os seus pecados na cruz? Veja que importante essa pergunta. Primeiro, se você reconhece que é um pecador. Nós falhamos, nós somos pecadores. Nossa carne, nosso ser, nosso instinto é de pecar. E nós devemos lutar contra isso, evidentemente, porque cada pecado tem sua consequência, né? Mas será que a gente também acredita que Jesus foi ele, sendo inocente, não tendo nenhuma mácula, nenhum pecado, morreu em nosso lugar pelos nossos pecados? Nós precisamos crer isso, porque é nisso que nós temos a redenção. E o terceiro tópico vai dizer a redenção e temor, nos versos 9 e 10. Então, o salmista, finalizando sobre redenção e temor na Bíblia, ele vai dizer que redenção refere-se ao ato de ser comprado de volta ou resgatado de uma situação e escravidão, pecado ou condenação, através de um pagamento ou sacrifício. No caso, Jesus, por meio do seu sacrifício, né, vicário na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados e da humanidade, resgatando aqueles que creem nele e da condenação, resgatando aqueles que creem nele da condenação e restaurando-os para um relacionamento com Deus. Efésios 1:7 vai dizer assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados,
de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, 7. Também em Colossenses 1, 13 e 14 diz: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Né? Colossenses 1, 13 e 14. De maneira intencional, o salmista finaliza seu lindo texto, a sua música, né? Esse salmo maravilhoso, falando sobre o temor do Senhor. O conceito de temor foi escolhido para a conclusão desse salmo. E isso direciona a nossa vida de uma maneira muito especial. Né? Então, muitas pessoas entendem temor como medo. E, na verdade, temor, no sentido bíblico, é respeito. Né? Respeitar. Nós devemos ter medo de Deus quando pecamos, quando falhamos. Mas temor é respeito, né? Então, é essa pergunta. Em sua opinião, por que o salmista escolheu o conceito do temor do Senhor para fechar esse belo salmo? Né? O que o temor tem a ver com os demais conceitos abordados como gratidão, fidelidade, justiça e redenção? Então, aí está uma pergunta para que nós possamos responder. Ao longo do Salmo 111, percebemos atributos do caráter de Deus. Somos desafiados a louvar e adorar a Deus. Percebemos que somos frágeis e dependemos do agir dele. Aprendemos que somos pecadores e precisamos da justiça e retidão disponíveis pela fé em Jesus. Em resumo, percebemos que Deus é grande e poderoso e que nós estamos perdidos longe dele. Então, diante disso, é muita tolice não temer a Deus, não respeitar a Deus, não aceitar a sua proposta de salvação. Diferente do medo comum, então o temor do Senhor é uma atitude que nos aproxima de Deus, despertando em nós uma consciência sincera da sua grandeza e nosso desejo de viver de maneira que o agrade. Ter temor de Deus significa honrá-lo, significa que ele é o nosso Criador e reconhecer a sua autoridade. Então, o temor do Senhor leva ao compromisso de seguir seus mandamentos, reconhecendo que ele conhece o melhor para a nossa vida. Quem teme a Deus confia em seu caráter, sabendo que ele é justo e bom. Esse temor leva à confiança e ao desejo de viver de acordo com a sua vontade. Né? E eu faço mais uma pergunta: se Deus é tão maravilhoso e poderoso, como vou querer viver distante dele? Como não vou querer agradá-lo? Como não vou querer conhecer e obedecer a sua palavra? Será que realmente isso tem sido maravilhoso na tua vida também? De querer conhecer e estar próximo desse Deus maravilhoso através das orações, do estudo da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos. Enquanto humanos, somos falhos, temos dificuldades relacionais, temos nossos medos naturais, porém, na presença de Deus, a nossa vida se torna muito mais graciosa e com a certeza do cuidado e o amparo de Deus em todos os momentos. Veja que nesse salmo ele já fala a respeito até do cuidado alimentar de cada um. Né? E da mesma forma, Jesus, na oração do Pai Nosso, vai nos incentivar a agradecer o pão nosso de cada dia. Podemos concluir então que como esse salmo, ou com esse salmo, temos uma clara aplicação da expressão reconhecer a Deus como meu Senhor e Salvador. De fato, Deus será o redentor e justificador de quem o coloca como seu Senhor. Como podemos afirmar que uma pessoa foi salva por Deus se nada mudou em sua vida? É difícil, né? Os frutos nos fazem reconhecer quando estamos próximos de Deus, não, né? Então não devemos julgar, evidentemente, não sabemos quem serão os salvos. Entendemos que nós podemos afirmar quando temos convicção de fé, mas reconhecer e criticar, ou até mesmo pessoas que fizeram atos dos mais irregulares, foram alcançados por Cristo e abandonaram a prática do pecado, evidentemente, e deram demonstração de que são salvos. Né? Então podemos confiar em Deus, pois Ele é fiel, amoroso e tem o melhor para nossas vidas. Temer a Deus é obedecê-lo, é a escolha de alguém que é sábio e tem bom senso. Né? O escritor de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria, né, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é o temor ao Senhor.
Então a pergunta que fica: você já entregou de todo o seu coração a Deus? Você o reconhece como seu Senhor e Salvador? E os seus amigos, aqueles que você convive, parentes, realmente também já foram alcançados, ou pelo menos tiveram de você uma palavra de que eles precisam reconhecer o Senhor, temer ao Senhor e tê-lo como Senhor e Salvador, Senhor Jesus, em suas vidas? Por isso a nossa preocupação, por isso nós trabalhamos, já alcançados por Cristo, com esses encontros de células, com o objetivo de que aqueles que ainda não receberam uma palavra de salvação possam recebê-las através dessa modalidade de evangelismo. Afinal, Jesus nos disse que nós devemos ir por todo o mundo anunciando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-nos a guardar todos os ensinos que ele nos revelou. Através de sua palavra nós encontramos esses ensinos. Que Deus seja abençoando tua vida grandemente, querido. Que teus amigos também sejam alcançados por Cristo. Teus parentes, aqueles talvez que a gente tenha um pouco de dificuldade de imaginar ao nosso lado, pode ser um grande servo de Deus, levantado e conquistado para trazer salvação aos perdidos através de Jesus, evidentemente, porque a nossa parte é apenas ser a ferramenta na mão do grande Deus Todo-Poderoso, como o vaso na mão do oleiro, que foi o nosso primeiro estudo desse tema de todo o coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz. E se você ainda não entregou o coração a Jesus, não demore. Faça uma oração de entrega e peça a Deus que o abençoe a crescer no conhecimento e na graça. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez te louvamos por esse estudo, pela tua palavra. De todo o coração, Pai, nós queremos que o Senhor receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, também a nossa confissão, Pai. Nós confessamos ao Senhor o quanto precisamos melhorar ainda enquanto humanos, quanto criaturas. Que o Senhor nos abençoe, Pai, a entender e compreender e entregar nas tuas mãos a nossa vida e suplicar também, Senhor Deus, pela nossa vida e pela vida daqueles que nós amamos, nossos amigos, para que eles sejam alcançados e direcionados, guiados e amparados pelo Senhor, Pai. O mundo jaz no maligno, as coisas que estão acontecendo são pertinentes, as notícias que vemos, Senhor Deus, a intenção do maligno, Pai, de conquistar e dominar o mundo através de suas práticas contrárias à palavra do Senhor, tem sido tão notório e os sinais da tua vinda também têm se mostrado. Por isso, nossa oração, Pai, é que nós lutemos com tudo que podemos para que mais e mais vidas sejam alcançadas. E que nós, aqui que já temos a aproximação da tua palavra, possamos ser como esse salmista e adorar, glorificar o teu santo e maravilhoso nome. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, dê muita paz ao coração de vocês, continuidade aí da semana, o final de semana, né, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, e que a bênção do Senhor esteja realmente trazendo alegria ao teu coração e que você possa vencer todas as dificuldades que possam aparecer com a ajuda maravilhosa do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.